Oi, meus amores, a nossa aula de hoje, esse caminho de mesa flor sininho. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você para fazer parte do nosso canal. Então, se inscreva, toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai estar recebendo as notificações do canal, certo? O seu like também é muito importante, gente. Então, vamos curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Para confeccionar o nosso caminho de mesa, flor sininho, eu vou estar usando 4 novelos de duna branca, certo? Um novelo da duna verde, na cor 93, 92. Para confeccionar as florzinhas, nós vamos usar sobrinhas de linha. Eu usei sobrinhas de linha na cor 9368, sobrinhas de linha na cor 9245, sobrinhas de linha na cor 9059 e também usei sobrinhas de linha na cor 9482, sendo todas elas duna. Vou estar usando uma agulha 2,25 e uma tesoura. Todos os produtos usados nessa aula é 100% círculo. Para começar esse trabalho, nós vamos iniciar com um cordão de 8 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos, certo, gente? Então, eu trabalhei 8 correntinhas, fechei com um ponto baixíssimo, um pequeno círculo, subi com 3 correntinhas, vou voltar no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 24 pontos altos. Cheguei no meu último ponto alto. Nós temos 24 pontos altos, eu vou lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, e vou contar 1, 2, vou laçar a terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho de base e vou sobrepor no mesmo espacinho de base 2 pontos altos. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? Vou no próximo pontinho, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno, com a mesma sequência de repetições. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O que é o aumento? São 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno, ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Chegamos no nosso último pontinho, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com ponto baixíssimo, certo? Novamente, eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vou repetir a mesma sequência de repetições da carreira anterior, certo, gente? Então, tudo que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer nessa. É um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a segunda e a terceira carreira é a mesma coisa. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, 1, 2, 3, laça a terceira correntinha, fechamos com um ponto baixíssimo, certo? Vamos fazer uma correntinha e voltar no mesmo pontinho de base, e vamos sobrepor um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, com a mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Em cima de cada pontinho, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Chegamos no último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial,
fecha com ponto baixíssimo, certo? Fechamos com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, gente, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos. Ponto sobre ponto sem aumento. A primeira carreira, ponto sobre ponto, pontos baixos. A segunda, a mesma sequência da primeira. E a terceira, com a mesma sequência das outras duas. Então, a gente vai trabalhar 3 carreiras de pontos altos com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhamos 3 carreirinhas, olha, 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos. Chegamos no nosso último pontinho, vai no primeiro pontinho inicial, certo? Faz uma correntinha, corta uma pontinha, essa pontinha a gente puxa, certo? E esconde ela no avesso entre os pontos, ou a gente pode passar ela assim, olha, na segunda argolinha, certo? Escondendo assim, porque na próxima carreira ela já vai ficando bem presa, sem problema de estar desmanchando, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a duna vermelha na cor 9245. Agora, com a linha vermelha, olha, eu vou levar, não na cabeça do meu ponto, eu vou levar a agulha, olha, na segunda carreirinha, olha, certo? Olha, então, não vou prender aqui, vou prender na segunda, olha. E vou trabalhar, olha, fazendo assim, ó, laçadinhas, tá? Levei, lacei, tirei. Aí, você vai escondendo a sua linha aí, olha. Agora, a próxima laçadinha, eu venho, olha, pulo a segunda, a primeira, vou na segunda, olha. Certo? Olha aqui. Faço isso e fecho. Agora, olha, eu vou lá na terceira, ó, tá vendo? Bem na cabecinha do ponto alto, da terceira carreira de pontos altos. Olha, lacei aqui e tiro. Vou na segunda. Olha, tá vendo? Na primeira. Olha, na segunda. E na terceira. Olha. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Eu lacei na primeira, na segunda e na terceira. Na primeira, na segunda e na terceira. Vou novamente, olha, na primeira, tá vendo? Na segunda, certo? Olha aqui. E na terceira. Olha, eu só levo a agulha, ó, você tá vendo que eu não dou laçadinha aqui, ó, só levo, puxo a linha e fecho, olha, aqui em cima, certo? Olha, no próximo pontinho, tá vendo? Certo? Aí, eu vou na segunda carreirinha e na terceira. Olha. Olha pra você ver como vai ficando, tá vendo? Olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E você percebe, olha, que aqui, ó, quando você faz o seu maior ponto, fica, olha, 2 pontos entre um e o outro. Olha, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá vendo? Então, assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá na cabecinha do primeiro pontinho inicial, olha. Fecha com ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha, corta uma pontinha e vamos esconder novamente entre as argolinhas, que a próxima carreira vem cobrindo, ou entre os pontos no avesso. Olha o avesso dele como vai ficando, tá, gente? Olha. Agora, novamente, a gente vai voltar a trabalhar com a duna branca. Agora, em um dos pontinhos de base, eu vou levar a minha agulha, vou prender a minha linha branca, certo? E vou subir com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, volto no mesmo pontinho, 2, certo? E assim eu vou fazer todo o contorno, gente, olha. Um ponto alto. Vou no próximo pontinho de base, certo? 2 pontos altos no mesmo pontinho. 1. Volto no mesmo pontinho de base, 2. No próximo, 1.
e no próximo, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, certo? Então, nós vamos trabalhar um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Lembrando que o aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá nas 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com um cordão de 3 correntinhas novamente, fazendo um ponto alto. As 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho, um ponto alto, certo? No próximo pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Trabalhei 2 pontos altos. Novamente, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E no próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Eu vou trabalhar 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Chegamos no último pontinho, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, conto 1, 2, laço a terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Agora, contando com essas 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono pontinho, eu vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, novamente, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono pontinho, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai trabalhar a mesma sequência de repetições, fazendo todo o contorno. 8 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento. A gente vai trabalhando, então, 8 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, conta 1, 2, 3, laça a terceira, faz uma correntinha, corta uma pontinha de 4 a 5 centímetros e esconde entre os pontos no avesso. Agora, gente, nós vamos trabalhar com a linha verde. Então, trabalhamos, olha, 3 carreirinhas, né? O vermelho, depois mais 3 carreirinhas, certo? Agora, nós vamos trabalhar nossas folhas. Agora, em um dos pontinhos de base, eu vou trabalhar com a linha verde na cor 93, 92, certo, gente? Então, eu vou levar minha agulha, vou prender a linha verde e vou trabalhar dentro de cada pontinho de base um ponto baixo, por 12 vezes. Vou trabalhar 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trabalhei 12 pontos baixos, eu vou subir com cordão de 10 correntinhas, certo? Trabalhei 10 correntinhas, eu pulo a primeira, laço a segunda e trabalho um ponto baixíssimo. Vou na segunda correntinha, um ponto baixo. Na terceira correntinha, eu vou trabalhar um meio ponto, certo? Feito isso, agora eu trabalho 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, eu trabalhei um cordão de 10 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Agora, eu vou trabalhar, olha, um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou subir um cordão de 7 correntinhas. Trabalhei 7 correntinhas, agora eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, vou laçar a quinta correntinha com um ponto alto, certo? Agora, eu vou trabalhar, olha, uma correntinha, um ponto alto, no mesmo pontinho de base. Uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, certo? Olha, uma correntinha no mesmo pontinho de base,
um ponto alto. Então, aqui nós trabalhamos 4 correntinhas, faz haver de um ponto alto 3 e uma para espaço. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, certo? Aí, eu trabalho 4 correntinhas, porque uma faz a vez do espaço e 3 faz a vez de um ponto alto, olha. E volto aqui nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos com espacinho entre uma e outra de correntinhas. Então, nós temos 5 espacinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Prendemos no mesmo pontinho um ponto baixíssimo, eu vou em cima, tá vendo? Da primeira correntinha, eu laço, olha, um ponto baixíssimo, vou na segunda, um ponto baixíssimo, então, nós temos, olha, a folha, e aqui onde a gente vai trabalhar o nosso botãozinho. Novamente, eu vou subir um cordão de 10 correntinhas. Trabalhamos novamente um cordão de 10 correntinhas, pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo. A terceira, um ponto baixo. No próximo pontinho, um meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhamos, olha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, 3 pontos altos. Agora, a gente trabalha, olha, um meio ponto, certo? Um ponto baixo. E na última correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, olha, você vai lá no primeiro pontinho, aonde você começou a primeira folha, olha, tá vendo? Então, nós temos uma folha, aqui a base do botão e mais uma folha. Aí, você leva a agulha lá no primeiro pontinho, olha, e junta com um ponto baixíssimo. Olha aqui como fica. Olha que linda. Tá vendo? Volta lá na base e, novamente, você vai trabalhar 12 pontos baixos. Trabalhamos 12 pontos baixos, certo? Novamente, eu vou subir com o cordão de 10 correntinhas. Eu trabalhei 12 pontos baixos, 10 correntinhas. Feito isso, gente, olha, eu venho aqui, olha, bem na pontinha da folhinha anterior, olha, bem na pontinha. Levo a agulha, olha aqui, tá vendo? E vou pegar essa pontinha aqui, olha, e vou unir as duas, olha, certo? Feito isso, eu volto lá novamente, pulo a primeira correntinha, laço a segunda com um ponto baixíssimo, olha, no próximo, um ponto baixo, e na próxima, um meio ponto. E agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhei os 3 pontos altos, olha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui e trabalho um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 7 correntinhas. Trabalhei 7 correntinhas, eu vou pular 4 correntinhas e laçar a quinta com um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto por 4 vezes. Então, olha aqui, olha, contando com as 4 correntinhas que a gente subiu, lembrando que 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e uma é o espaço. Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com espaço de uma correntinha para outra. No finalzinho, a gente trabalha 4 correntinhas, olha, volta no mesmo pontinho de base e trabalha um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, olha, a gente vai lá, laça a primeira correntinha com um ponto baixíssimo, a segunda com um ponto baixíssimo e, novamente, vamos trabalhar um cordão de 10 correntinhas. Trabalhamos as 10 correntinhas, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Pula a primeira, laça a segunda com ponto baixíssimo, certo? Um ponto baixo no próximo, um meio ponto e vamos trabalhar 3 pontos altos. Trabalhamos 3 pontos altos, a gente trabalha, olha, um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Tá vendo? Olha aqui. Agora, você vai vir aqui no primeiro pontinho, né? Que é o último pontinho, na verdade, da folha, ó.
leva a agulha lá, olha, tá vendo? E laça, fechando com um ponto baixíssimo. Olha aqui, tá vendo? Aí, eu volto lá na minha base, novamente vou trabalhar 12 pontos baixos. Trabalhamos 12 pontos baixos, novamente 10 correntinhas. Aí, você vem, olha, sempre que você for começar o próximo galinho, você vem na folhinha, na última folhinha que você trabalhou, olha, laça o pontinho bem da pontinha, tá vendo? Passa a agulha e vem aqui, olha, e só puxa essa correntinha aqui, olha. Passou aqui, você já volta lá, pulando a primeira e laçando a segunda com um ponto baixíssimo. E assim você vai fazer essa sequência de repetições. Olha como vai ficando lindo, gente. Por 10 vezes. Chegamos na nossa última folhinha, olha, eu vou trabalhar as 10 correntinhas, certo? Aí, eu vou virar, gente, olha, vou virar aqui, olha, aí eu venho na primeira folhinha que a gente confeccionou, tá? Olha aqui, na primeira folhinha que a gente trabalhou. Então, você junta as pontinhas, olha, de um lado normal, como a gente veio trabalhando, e a última folhinha do galho, a gente vem aqui, olha, tá vendo? Passa a agulha como a gente fez nas outras, olha, na pontinha aqui. Aí, eu venho, pego essa correntinha, certo? E vou puxar ela. Olha, tá aqui, olha, puxa aqui, normal, certo? Pulo a primeira, certo? E já venho na segunda com um ponto baixíssimo. Aí, já trabalho um ponto baixo, normal, e vou trabalhar um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhei os 3 pontos altos, eu trabalho um meio ponto, certo? Um ponto baixo e um ponto baixíssimo, certo? Olha, aí eu venho aqui, lá naquele primeiro pontinho, olha, normal, você fecha a sua folha. Vai lá naquele primeiro pontinho e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou virar ele para você ver. Tá vendo aqui, olha? Normal, tá? Só que aí, você junta as duas, o último galinho tem que unir as duas folhinhas. Essa do lado direito e a do lado esquerdo, certo? Feito isso, eu trabalhei o último ponto baixíssimo, unindo aqui, olha, para fechar o galinho. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo de base, certo? Vou levar a minha agulha, olha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha aqui, levei, lacei e fechei com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, certo? E vou cortar. Aí, eu corto a pontinha e amarro e puxo, certo? E essa pontinha a gente vem escondendo entre o avesso, certo? Olha aqui, ó, tá vendo? Então, agora nós vamos trabalhar, essa pontinha a gente vai esconder no avesso com auxílio de uma agulha, e agora nós vamos trabalhar os botões. Então, tá vendo, gente, como vai ficando as folhinhas? E entre cada folhinha agora a gente vai trabalhar um botãozinho. Agora, eu vou trabalhar um botãozinho vermelho, um azul, um vermelho e um azul. Vou intercalar as duas cores, o azul com o vermelho. Agora, olha, eu vou começar aqui, olha, eu vou laçar, vou vir no primeiro espacinho, olha, nós temos 5 espacinhos. Eu laço, levo a agulha, olha, e puxo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, certo? Então, nós temos 6 laçadas na agulha. Eu laço a linha agora, olha, faço isso aqui, venho aqui e fecho, certo? Fechei agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou no próximo espacinho de base, certo? E vou fazer mais 6 laçadinhas, certo? Então, eu trabalhei um ponto puff, fechei ele, uma correntinha, vou no próximo espacinho, novamente, 6 laçadinhas. 1, 2,
Trabalhei as 6 laçadinhas, olha, eu laço a linha, olha, tiro as 6 de uma vez e fico com a argolinha, 2 argolinhas na ponta. Aí eu venho, fecho. Fechei, eu faço uma correntinha, certo? Vou no próximo espacinho e novamente vou trabalhar mais 6 laçadinhas. Trabalhamos as 6 laçadinhas, agora, olha, novamente, eu fecho, certo? Tô com 2 argolinhas. Olha, fechei, certo? Eu faço uma correntinha e vou no próximo espacinho e vou trabalhar a mesma coisa, certo? Um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff e uma correntinha. Trabalhamos novamente as 6 argolinhas, 6 laçadinhas, olha, tá vendo? Formando o ponto puff. Eu fecho, olha, 2 argolinhas. Aí eu venho e fecho. Tá vendo? Então, a gente preencheu os 5 espacinhos com, olha, um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff e uma correntinha. Sendo cada ponto puff 6 laçadinhas. Trabalhei o último ponto puff, eu faço uma correntinha, certo? Eu viro e venho aqui, olha, no primeiro ponto puff, olha, tá vendo? Eu venho aqui no primeiro, olha, levo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, certo? Vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar, olha, um ponto baixo em cima de cada ponto puff e no espacinho de correntinhas, um ponto baixo. Em cima do ponto puff, um ponto baixo. Olha, entre um puff e outro, um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno 10 pontos baixos. Então, a gente veio trabalhando, olha, gente, olha. Em cima do meu ponto puff, eu trabalhei um ponto baixo. Entre um puff e outro, um ponto baixo. Na cabecinha do ponto, um ponto baixo, certo? Cheguei no último espacinho, olha. Entre um puff e outro, olha aqui, um ponto baixo, certo? Agora, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, vou laçar e fechar com ponto baixíssimo. Olha aqui como ficou, tá vendo? Olha. Então, nós temos 5 pontos puff e 10 pontos baixos, que eu trabalhei um em cima de cada ponto puff e um entre um e outro, tá? Agora, feito isso, certo? Eu faço uma correntinha, olha. Vou voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Olha, volto no meu ponto baixo, de ladinho, e vou trabalhar um ponto baixo, formando um ponto picô. Olha aqui. Vou em cima do meu próximo pontinho baixo, vou sobrepor um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Olha, volto no meu ponto baixo, laço o meinho dele, um ponto baixo, formando um ponto picô. Vou em cima do meu próximo pontinho, um ponto baixo, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Olha, pego no ponto baixo do lado e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, vou no próximo pontinho. E assim eu vou fazer todo o contorno. Um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo, um ponto picô. Chegamos, olha, no nosso último ponto picô, olha, 4 correntinhas, certo? Eu venho aqui, olha, laço de ladinho o ponto baixo, olha, e trabalho um ponto baixo, certo? Feito isso, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, levo a minha agulha, laço e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha e vou puxar, certo? E essa pontinha você vem com auxílio de uma agulha de mão e esconde, olha, nesses pontinhos que ficam, olha, tá vendo? Nesses pontinhos baixos aqui do meio. Olha que lindo que fica o nosso botãozinho, gente. Fica ou não fica parecendo um sininho? Olha que amor, certo? Então, aqui, olha, nós temos 10 pontos picô, tá? Agora, nós vamos intercalar. Vamos trabalhar o próximo botãozinho na cor azul. Então, olha, aqui a gente tem 5 espacinhos, certo, gente? Olha,
eu tô com a laçadinha na agulha, vou fazer uma laçadinha aqui, segurar, venho no primeiro espacinho de base, olha, laço e puxo. Olha, 1, 2, 3, certo? 4, 5, 6. Trabalhei as 6 laçadinhas, olha, eu venho e fecho elas todas de uma só vez, certo? Agora aqui, olha, eu completo fechando mais uma vez. Feito isso, certo? Eu vou trabalhar uma correntinha. Vou vir no próximo espacinho de base e vou fazer a mesma coisa. 6 laçadinhas, olha, eu levo, puxo, seguro. Olha, levo, laço, puxo e seguro. Tá vendo, gente? Olha. Olha, levei, lacei e segurei. E assim eu vou fazer 6 vezes. Trabalhei as 6 laçadinhas, olha, tá vendo? Eu laço a linha, olha, fecho todas elas. Certo? Fiquei com 2 argolinhas. Fecho mais uma vez e trabalho uma correntinha. E vou fazer essa sequência de repetições dentro de cada espacinho de base, por 5 vezes. Então, preenchemos, olha, 5 espacinhos com a mesma sequência de repetições. Uma correntinha. A gente vem aqui nesse primeiro pontinho inicial, leva a agulha, olha, fecha com ponto baixíssimo. Tá vendo como fica? Olha, tá vendo? Agora, você faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, certo? Entre um puff e outro, temos uma correntinha. A gente vai lá e vai sobrepor, olha, tá vendo? Um ponto baixo. Na cabeça do ponto puff, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, certo? Tendo um total de 10 pontos baixos. Chegamos no último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, leva a agulha, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, trabalha um ponto baixo, trabalha um cordão de 4 correntinhas, 2, 3, 4, vira e laça, olha, o ladinho do ponto baixo e trabalha um ponto baixo, formando um ponto picô. Vai em cima do seu próximo ponto baixo, olha, um ponto baixo, ó, tá vendo? 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, olha, vira de ladinho, certo? Olha, laça o ponto baixo e trabalha um ponto baixo, certo? Formando um ponto picô. Vamos fazer mais um, olha, um ponto baixo, trabalho um ponto baixo, olha, trabalhei um ponto baixo, eu subo com 4 correntinhas, 2, 3, 4, certo? Olha, eu viro, tá vendo? O meu ponto alto, baixo está assim, eu viro ele de ladinho e laço, olha, ele do lado, e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, fechando um ponto picô, eu volto na base, olha, e vou no próximo pontinho, olha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições por 10 vezes. Olha aqui, ó, cheguei no meu último pontinho, eu vou lá no primeiro pontinho inicial, olha, laço e vou fechar com um ponto baixíssimo, olha. Lacei, olha, puxei, faço uma correntinha, certo? Vou cortar a pontinha e vou puxar e amarrar, certo? Então, assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha. Então, eu trabalho um botãozinho vermelho, certo? Olha que lindo, gente, que fica. Um azulzinho, um vermelhinho, certo? Um azulzinho. Agora, nós vamos continuar trabalhando nessa carreirinha aqui. Vamos entrar agora com a linha branca. Agora, gente, tá vendo? Agora, a gente vai trazer isso aqui pra frente, certo? Então, aqui, olha, nós temos 12 pontos altos entre uma folhinha e outra, certo? Então, eu vou vir com a linha branca e vou prender, olha, no meu primeiro ponto baixo, depois da folhinha, olha. Eu vou prender a minha linha branca, vou subir com 3 correntinhas,
que faz a vez de um ponto alto, olha. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Agora, eu vou trabalhar, olha, mais 2 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. 1, olha, 2. Então, nós temos aqui, olha, 3 pontos altos. Vou no próximo pontinho, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, no próximo, um aumento. Novamente, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Trabalhamos 3 pontos altos, tá vendo? No último pontinho, entre uma folha e outra, novamente, um aumento. Olha, 1, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Então, entre uma folha e outra, a gente vai trabalhar 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Tendo um total, entre uma folha e outra, 15 pontos altos, certo? Trabalhei aqui o meu último pontinho entre uma folha e outra, olha, eu pulo o meu botãozinho, laço o próximo pontinho, olha, o primeiro pontinho após o nosso galinho, que é o ponto baixo. E vou fazer essa sequência de repetições. 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Olha, 3 pontos altos, olha. E no próximo, eu já vou trabalhar um aumento. E assim a gente segue, gente, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, e 3 pontos altos, um aumento. Então, entre um galinho e outro, nós vamos ter um total de 15 pontos altos, tá? Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá nas 3 correntinhas iniciais e conto 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com ponto baixíssimo, certo? Então, a gente vai trabalhando, ó, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Então, entre um galinho e outro, nós temos um total de 15 pontos altos. Fechamos com ponto baixíssimo, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer todo o contorno, gente, apenas ponto sobre ponto, olha, em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, essa carreirinha não tem aumentos, somente pontos altos, ponto sobre ponto. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Então, a gente veio trabalhando, olha, pontos sobre pontos, somente pontos altos, certo? Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai aqui, olha, nas 3 correntinhas, conta 1, 2, laça a terceira e fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha e essa pontinha você vai esconder entre os pontos com auxílio de uma agulha no avesso ou nas argolinhas, certo? Nessas alcinhas aqui, olha, você vai esconder assim, passando somente na segunda argolinha, porque na próxima carreira a gente vem trabalhando por cima, ela já fica bem presinha, tá, gente? Olha aqui, tá vendo? Olha como vai ficando. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, formando os novos, né? As novas bases para os próximos botõezinhos. Agora, a gente vai trabalhar com a linha na cor 93, 92. Olha, gente, agora eu vou vir nesse primeiro pontinho que fica, olha, do lado do botãozinho, tá vendo? Olha, às esquerda nossa, olha, o primeiro pontinho que fica entre um galinho e outro, tá? Eu venho nesse primeiro pontinho, eu vou laçar ele com um ponto baixo, certo? Contando com esse ponto baixo, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo por 7 vezes. Trabalhei 7 pontos baixos. No 8º pontinho, olha, eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Bem no meinho das 2 folhas, levo a minha agulha, olha, tá vendo? E volto lá na minha base, no 8º pontinho, olha, levo lá, tá vendo que tá? Passei bem no meinho das 2 folhas, volto lá no 8º pontinho, laço e fecho o meu ponto baixo.
Tá vendo? Prendendo as folhinhas, olha aqui como fica. Agora, novamente, eu vou trabalhar 7 pontos baixos. 7 pontos baixos, não, gente, prendi aqui, agora eu vou trabalhar 14 pontos baixos. Olha, eu vou no próximo pontinho, olha, após ter prendido a pontinha das folhas, eu vou trabalhar mais 14 pontos baixos. Então, olha aqui, olha, eu trabalhei, né? Comecei aqui, ó, no primeiro pontinho, olha, do botão, antes de chegar no meio das nossas folhas, olha. Trabalhei 7 pontinhos baixos. No oitavo, eu juntei as 2 folhinhas com a base. Vou trabalhar mais 14 pontos baixos. No próximo pontinho, olha, gente, eu venho aqui, certo? Levo a agulha, vou lá na minha base, olha, faço isso aqui. E trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar mais 14 pontos baixos. Gente, desculpa, viu? Eu trabalho 7 pontos baixos e prendo no oitavo a nossa folhinha. Feito isso, agora nós vamos trabalhar a base dos botões. Eu já estava passando reto sem trabalhar a base dos próximos botõezinhos, tá? Eu vou subir com o cordão de 7 correntinhas. 3. Trabalhei 7 correntinhas, eu vou pular 4 e laçar a quinta e vou prender com um ponto baixo, certo? Agora, eu vou fazer uma sequência de repetições, olha. Então, esse primeiro pontinho, essas 3 correntinhas, faz a vez de um ponto alto, uma correntinha. Eu vou fazer essa sequência de repetições por 5 vezes. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí, a gente trabalha 4 correntinhas. Olha, vira, laça o mesmo pontinho de base, olha, com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vem nas 2 correntinhas, laça a primeira, um ponto baixíssimo, laça a segunda, um ponto baixíssimo, certo? Aí, você vem aqui, olha, no ponto baixo, leva a agulha, olha, e um ponto baixíssimo, ficando assim, olha, certo? Feito isso, você volta na sua base, agora sim, vamos trabalhar 14 pontos baixos. Trabalhamos 14 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Aí, você vem, olha, na pontinha da sua folha, passa a agulha aqui, vai lá na sua base, no próximo pontinho, olha aqui, ó, segura os 2 juntos, tá vendo? E fecha o ponto baixo. Trabalhou o seu ponto baixo, você vai subir com o cordão de 7 correntinhas. Trabalhei 7 correntinhas, eu pulo 4, laço a quinta, e novamente a gente vai fazer aquela sequência de repetições. 5 pontos altos, certo? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha por 5 vezes. Então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente faz um cordão de 4 correntinhas, certo? Volta aqui, olha, nesse mesmo pontinho de base e trabalha um ponto baixíssimo. Trabalhou um ponto baixíssimo, aí você vem nessa primeira correntinha, olha, laça ela, um ponto baixíssimo. Laça a próxima, um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui. Agora, você vem nesse ponto baixo aqui, olha, no último pontinho aqui, olha, passa a agulha e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui como fica. Feito isso, você volta na sua base e vai trabalhar 14 pontos baixos. Trabalhou 14 pontos baixos, novamente, você vem, olha, pega na pontinha da folha, vai lá, olha, na sua base, junta a folha com a base, olha, e fecha. E vai continuar trabalhando a mesma sequência de repetições. Olha, 14 pontos baixos, uma base para o próximo botãozinho. 14 pontos baixos, a base para o próximo botãozinho. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente iniciou, olha, com 7 pontos baixos e terminamos com 7 pontos baixos. Então, entre um botãozinho e outro, a gente tem 14 pontos baixos, um botãozinho, 14 pontos baixos, um botãozinho, certo? A gente vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo,
certo? Faz uma correntinha, dá uma puxadinha, corta. E essa pontinha você esconde aí entre os pontos no avesso com auxílio de uma agulha ou na segunda argolinha aqui, tá? Agora aqui, gente, nesses botõezinhos aqui, nessa base, a gente vai trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Vai fazer essa repetição aqui, olha, certo? Então, você vai repetir novamente os botõezinhos. A única coisa é que a gente vai intercalar as cores. Eu vou trabalhar com a linha amarela, certo? Duna na cor 9368 e a linha laranja, Duna na cor 9059. Então, a gente vai trabalhar, olha, um botãozinho amarelo, um laranja, um amarelo, um laranja, e assim a gente vai intercalando, certo? Então, olha aqui, gente. Então, na primeira carreirinha de botões, a gente trabalhou, olha, um azul, um vermelho e foi intercalando. Agora, a gente vai repetir os mesmos botõezinhos, certo? Só que a gente vai intercalar um amarelo, pulo o azul, que já estava pronto, um laranja, pulo o vermelho, um amarelo, depois pulo azul, um laranja. Então, a gente vai intercalar um amarelo e um laranja. E assim a gente vai fazer todo o contorno, viu? Com essa mesma sequência de repetições. Olha como vai ficando super delicado o trabalho, gente. Olha que lindo que ele é. Eu coloquei o nome de sininho porque realmente ele parece aquela flor sininho, olha, tá vendo? Então, vamos continuar fazendo nossos botõezinhos, fazendo todo o contorno. Depois que a gente veio trabalhando todos os botõezinhos, agora a gente vai vir trabalhando com a linha branca, prendendo nesses pontinhos verdes, certo? Agora, eu venho e prendo, olha, no primeiro pontinho depois do botãozinho, certo? E vou subir com 3 correntinhas, certo? Trabalhar 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Agora, gente, olha, entre um botãozinho e outro, nós vamos ter 14 pontos altos. Olha, cheguei nesse último pontinho, eu pulo o meu próximo botãozinho e venho no primeiro pontinho, no primeiro ponto alto do outro lado, certo? Olha, e vou trabalhar, certo? Pontos altos. Então, entre um botãozinho e outro, nós vamos ter um total de 14 pontos altos. Olha, novamente, vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu tenho 14 pontos baixos, eu vou ter um total de 14 pontos altos. Gente, desculpa, aqui não é 14, é 15 pontinhos, certo? Então, entre um botãozinho e outro, nós vamos ter um total de 15 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, em cima de cada pontinho ao baixo de base, nós vamos ter um ponto alto. Então, a gente vai ter um total de 15 pontos altos entre um botãozinho e outro, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, ponto sobre ponto. Então, entre um e outro, 15 pontos altos. Chegamos no último pontinho, a gente vem nas 3 correntinhas, certo? Laça a terceira, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, certo? Faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar contando com as 3 correntinhas, 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos. No 8º pontinho, nós vamos trabalhar, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, novamente, a gente vai trabalhar, olha, 7 de um lado, 7 do outro. Então, agora a gente vai trabalhar 15 pontos altos, um aumento. 15 pontos altos, um aumento. Então, trabalhamos, olha, 14 pontos altos, certo? No 15º pontinho, a gente vem e trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. 14 pontos altos, um aumento. 14 pontos altos, um aumento. Aqui a gente trabalhou 7, que nós começamos a trabalhar no meio. Então, a hora que a gente concluir aqui, então vai dar 7 pontinhos certinho para encontrar aqui e juntar com esses dá 14. Então, vai ser todo o contorno. 14 pontos altos, um aumento. 14 pontos altos, um aumento. Então, aqui, olha, a gente trabalhou o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7 do outro lado, 14, né? Então, a gente chegou no primeiro pontinho aqui, emenda. Eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Não, gente, é uma correntinha, que agora nós vamos trabalhar pontos baixos, certo? Emendei com um ponto baixíssimo,
trabalhei uma correntinha, agora eu volto no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no primeiro pontinho aqui, olha, do aumento, tá? Então, vamos trabalhar 7 pontos altos, 7 pontos baixos. Trabalhamos 7 pontos baixos, certo? Chegamos no primeiro pontinho do aumento. Então, você vai vir aqui, olha, você percebe que tá na retinha, olha, do nosso botãozinho vermelho. Aí, você vem aqui, olha, no botãozinho vermelho, nesse pontinho baixo que fica, olha, bem no meinho, onde fica aberta a nossa florzinha, certo? Você vai levar a agulha nele, olha aqui. E vai lá no pontinho, no primeiro pontinho do aumento, olha. Leva a agulha lá, olha, junta os dois e trabalha um ponto baixo. Olha, você trabalhou o ponto baixo, olha, ele fica firminho, certo? Não vai ter problema do seu botãozinho ficar solto. Olha aqui como ele fica. Fica perfeitinho, gente. Você prendeu lá com ponto baixo, você volta na sua base e vai trabalhar mais 15 pontos baixos. Trabalhamos, olha, 15 pontos baixos, certo? Chegamos no primeiro pontinho do aumento. Olha, você vem no botãozinho azul, olha, pulo amarelo. Agora, a gente vai trabalhar emendando o vermelho e o azul. Vermelho e o azul, certo? O amarelo e o laranja vai ficar solto. Então, olha aqui, olha, no primeiro pontinho do aumento da carreira anterior, você vem aqui atrás do seu botãozinho azul, certo? Olha, bem nessa retinha onde ele fica aberto, tem um ponto baixo. Você vai lá, leva a agulha, certo? Passa lá por trás do pontinho baixo, volta aqui na sua base, olha, no primeiro pontinho do aumento, faz isso aqui, ó. Olha, junta os dois e fecha o seu ponto baixo. Fechou seu ponto baixo? Olha, você emendou ele. Você volta novamente na sua base e vai trabalhar novamente mais 15 pontos baixos. Trabalhamos mais 15 pontos baixos, olha, sempre os 15 dá no penúltimo pontinho antes do aumento. Olha, chegou no primeiro pontinho do aumento, aí você vem aqui, olha, no seu botãozinho, tá vendo? Ó, na parte que fica a abertura, tem um ponto baixo, aí você passa, olha, agulha por baixo dele. Olha aqui. Feito isso, você vai lá na base, olha, no primeiro pontinho do aumento, olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Ó, você passa a agulha lá, olha, arrasta sua linha, olha, emendando o botãozinho com a base. E fecha o seu ponto baixo. Volta novamente na base e continua trabalhando 15 pontos baixos. Então, olha aqui, olha, você trabalha 15 pontos baixos, emenda o botãozinho vermelho. 15 pontos baixos, no próximo, emenda o azul. 15 pontos baixos, no próximo, emenda o vermelho. E assim a gente vai fazendo todo o contorno, gente. Olha como fica lindo. Não tem problema dos botões ficar desse jeito que tá aqui, ó, solto, que aí fica feio o seu trabalho. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho, a gente vem no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo. Então, agora a gente vem prendendo somente os botõezinhos azuis, certo? Agora, nós vamos subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, um aumento. 7 pontos altos, um aumento. Então, trabalhamos, olha, 7 pontos altos. Agora, no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Agora, a gente vai no próximo pontinho, olha, certo? E vamos trabalhar novamente 7 pontos altos. Então, gente, a gente vai fazer todo o contorno, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, certo? Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar, gente, 17 pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo por 17 vezes. Trabalhamos 17 pontos baixos, no próximo, a gente já vai começar a emendar, olha, os botõezinhos, olha. Tá vendo? Fica um ponto baixo bem no meinho. Você leva a agulha, olha, laça, passando por baixo desse ponto baixo. Você faz isso aqui, vem aqui na base,
olha, no próximo pontinho, olha, e vai juntar os dois, olha aqui, certo? Feito isso, você trabalha o seu ponto baixo normal, olha. É só para emendar os dois, para não ficar o botãozinho solto, olha, prendeu. Prendeu com o ponto baixo, olha, você volta lá na sua base, olha aqui, ó, no próximo pontinho, e vai trabalhar mais 17 pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhei 17 pontos baixos, olha, eu vim aqui no meu botãozinho amarelo. Você vê que agora a gente está emendando o amarelo e o laranja, que o azul e o vermelho já tá emendado, olha. Então, a gente vem, passa a agulha, olha, tá vendo? Aí, você vem aqui na sua base, olha, no próximo pontinho, tá vendo? Laça o ponto baixo. Olha aqui. Emendou os dois, olha. Aí, você fecha o ponto baixo, volta novamente na sua base e vai trabalhar mais 17 pontos baixos no 18º, certo? Você prende o amarelinho, depois 17 pontos baixos, no próximo, prende o laranjinha. E assim a gente vai fazendo todo o contorno, gente. Olha aqui para vocês verem. Os botõezinhos ficam certinho, não fica solto, olha. Tá vendo? Você pode movimentar para lá e para cá o seu trabalhinho, que ele vai continuar do mesmo jeitinho. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem emendando os nossos botõezinhos. Chegamos no nosso último pontinho, a gente fecha a nossa carreirinha com um ponto baixíssimo, certo? Agora, gente, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas novamente, que faz a veia de um ponto alto. E vou trabalhar mais 4 pontos altos, ponto sobre ponto, contando com as 3 correntinhas, 5 pontos altos. Trabalhei 5 pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntinhas, vou pular um pontinho de base, vou laçar o próximo, certo? E vou trabalhar mais um bloquinho de 5 pontos altos. Trabalhei um bloquinho de 5 pontos altos, eu vou trabalhar novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou pular um pontinho de base e novamente vamos trabalhar um bloquinho de 5 pontos altos. Então, a gente vai fazer todo o contorno, 5 pontos altos, 3 correntinhas, pula um de base. 5 pontos altos, 3 correntinhas, pula um de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Aí, a gente fez todo o contorno, né? Olha, pulou um, ficou um certinho. Aí, você vem aqui, conta as 3 correntinhas, laça a terceira, né? E agora, você vai caminhar sobre os pontos. Olha, você vai levar no próximo pontinho a agulha, certo? Laça, olha, um ponto baixíssimo. E assim, você vai caminhar em cima deles até chegar em cima das 2 correntinhas de base. Olha, laçou, puxou. Vai no próximo pontinho, laçou, puxou. Vai no próximo, laçou, puxou. Chegou em cima das 3 correntinhas de base, você laça e sobe com 3 correntinhas. E vai trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Uma correntinha, você vai pular o bloquinho de 5 pontos altos e vai em cima das 3 correntinhas de base. Novamente, você vai trabalhar, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Olha, 2, 3, certo? Aí, você trabalha 3 correntinhas, 1, 2, 3, certo? Olha aqui, ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Volta no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Certo? Assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo o bloquinho de 5 pontos altos, vou em cima das 3 correntinhas de base novamente. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu vou emendar aqui agora, olha. Emendo, olha, uma correntinha. Vem aqui no primeiro pontinho inicial, emendo, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou no próximo pontinho, laço, vou caminhar sobre os pontos, até chegar em cima das 3 correntinhas de base. Ó, lacei, puxei, cheguei em cima das 3 correntinhas de base, certo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. 3 pontos baixos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos sobre esse espacinho de base.
Então, eu trabalhei, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, olha, eu pulo toda essa base aqui, vou em cima das 3 correntinhas, em cima do ponto leque, olha. E eu vou fazer essa sequência de repetições por 3 vezes, gente. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vou no próximo a mesma coisa. Aqui, gente, eu trabalho 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui eu trabalho 2 correntinhas, certo? Eu não pulo essa base. Eu venho aqui no meio, olha, eu vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Uma, 2, vou em cima do próximo ponto leque. E vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, olha, venho no meio, entre um ponto leque e outro, e vou sobrepor um ponto baixo. 2 correntinhas, vou em cima do meu próximo ponto leque, vou fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, olha aqui, eu trabalhei 3 lequinhos iguais, olha, um ponto leque, 2 correntinhas, um ponto baixo, um ponto leque, 2 correntinhas, um ponto baixo, um ponto leque, 2 correntinhas, um ponto baixo. A partir do terceiro, gente, somente 3 a gente vai trabalhar dessa maneira, porque é nesses 3 lequinhos que a gente vai unir um módulo com o outro, tá? Agora, a partir do terceiro, a gente vai trabalhar da seguinte forma, certo? Nós vamos trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 3 pontos altos, certo? 4 correntinhas. Eu vou pular 3 de cima para baixo, laçar a quarta, olha, um ponto baixo, uma correntinha. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Olha, então, eu trabalhei, olha, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto em cima da minha base lá, olha, e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, vou trabalhar 2 correntinhas novamente. Vou em cima do próximo ponto leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei 3 correntinhas, 3 pontos altos, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo. Uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, novamente 3 pontos altos. Então, gente, nós vamos trabalhar 3 pontos leques sem picôzinho, certo? 1, 2, 3. A partir do terceiro, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho, olha, a gente vem aqui, 2 correntinhas, chegou no primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e corta uma pontinha. Olha, está pronto o nosso trabalhinho, tá vendo? A gente vem fazendo somente os 3 pontinhos leque que fica sem o picôzinho, pois o restante é todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Está pronto o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima aula, que aí a gente vai finalizar o nosso trabalhinho. Então, olha aqui, a nossa aula de hoje, nós trabalhamos essa parte aqui, certo? Nós vamos trabalhar 2 módulos iguaizinhos, gente, tá vendo? Olha aqui, ó, nessa parte aqui, que a gente deixou os pontinhos sem picô, que a gente vai fazer a emenda de um círculo no outro. Então, você vai trabalhar 2 desse iguais. Depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar esse do meio, que é o maior, tá? Está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, gente. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu comentário, curtir, compartilhar. Fique com Deus e até a próxima aula.